Então, gente, boa tarde a todos e a todas presentes. Esse é mais um dos encontros do grupo de estudo, grupo de pesquisa Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins. Hoje são 12 de dezembro de 2025 e com esse encontro nós encerramos o semestre letivo de 2025 com os nossos encontros sobre a filosofia da física do Max Planck. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga de longa data, Diana Tasqueto, a qual apresento para vocês, para aqueles que não a conhecem. A Diana é doutora em Filosofia da Física pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Filosofia também pela Universidade de São Paulo. Ela é graduada em Física, bacharelado pela Universidade de São Paulo. E em Filosofia, licenciatura pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente, a Diana trabalha como pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Utrecht, na Holanda. E hoje recebemos aqui com muita alegria para tratar para nós do seguinte tema: reescrevendo a revolução quântica. Diana, a palavra está contigo. O protocolo você sabe, porque você já esteve aqui em outra ocasião, mas é mais ou menos assim, para relembrar. Você tem mais ou menos 1h e 20 para a sua exposição, e depois disso nós abrimos para as perguntas. Alguns dos nossos convidados preferem, durante a fala, que os convidados façam perguntas. Outros preferem primeiro apresentar. Mas eu deixo você bem à vontade para você fazer da forma que você planejou a sua apresentação. E, desde já, eu gostaria de agradecê-la profundamente por sua costumeira gentileza. Todas as vezes que eu demando alguma coisa da Diana aqui no grupo, nos nossos trabalhos, a Diana nunca me deu um não como resposta. E eu sou muito feliz em recebê-la aqui, porque eu também tenho uma grande admiração pelo trabalho que ela desempenha em filosofia da ciência, especificamente em filosofia da física e, mais especificamente, ainda em filosofia da mecânica quântica. Então, Diana, está contigo a palavra, fique à vontade. Obrigada, professor Eduardo, é uma grande alegria estar aqui falando com vocês. Deixa eu tentar primeiro compartilhar a minha tela, aí vocês me dizem se vocês enxergam. Vocês estão vendo? Por enquanto, não. Vamos ver se abre. Aqui para mim aparece. Eu creio que para todos aí tá ok para vocês? Para mim aqui está Vocês perfeito. estão vendo, gente, o meu PowerPoint? Agora sim. Apareceu, cara. Estão enxergando? Sim? Tá. Sim. Tá. Então, eu não vou usar 1 hora, eu acho, mas e eu prefiro que vocês façam as perguntas no fim. Mas se for para esclarecer alguma coisa que eu tenha deixado confusa na minha fala, vocês podem me interromper, tá? Então, a palestra que eu vou dar para vocês é baseada nesse artigo que eu publiquei esse ano na Studies, que é baseado no primeiro capítulo da minha tese, e foi o artigo que me rendeu o trabalho aqui em Utrecht. Eu venho falado sobre ele mundo afora, e eu também queria, então, falar com vocês a respeito disso, sobre esse trabalho, e talvez o primeiro comentário que eu tenha a fazer bom, quem imaginaria, né, que 125 anos depois ainda haveria algo de novo a dizer sobre Planck, né, que depois de mais de 100 anos ainda houvesse algo que precisava ser esclarecido sobre a origem da teoria quântica, e isso sem recorrer a estudos de arquivo. Os historiadores provavelmente não imaginavam isso, e eu muito menos, 3 anos atrás, né? 3 anos atrás,
eu não teria nem concebido a possibilidade de que os historiadores não tinham resolvido já essa história toda. Isso para dizer que esse trabalho, tá, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele é resultado de um projeto que eu não tinha planejado fazer. Tá? O meu grande mentor durante o doutorado foi o Nick Huggett, talvez vocês já tenham ouvido falar, lá da Universidade de Illinois, em Chicago, e o Nick trabalha com fundamentos de gravitação quântica, né? E, inicialmente, o meu projeto de doutorado tinha a ver com isso. Então, eu queria começar só com um preâmbulo, falando para vocês por que eu tive essa ideia louca de deixar aquele projeto de lado e perseguir esse projeto aqui. Porque é um ponto metodológico que eu quero fazer com essa história, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava, então, começando a escrever a tese, e eu estava planejando escrever um capítulo sobre observáveis. E aí eu pensei assim, eu vou escrever só alguns parágrafos introdutórios, falando um pouco da história, né, só por completude, né, só por protocolo. Eu não queria gastar mais do que alguns parágrafos com isso. E aí, para fazer isso, eu fui olhar a derivação original da equação de Schrödinger, né, no paper de Schrödinger, no primeiro paper de Schrödinger de 26. Mas aí o Schrödinger citava de Broglie, que citava Einstein, que citava Planck, e antes que eu me desse conta, né, eu estava lá, estudando o artigo de Planck, de 1900, o artigo que havia inaugurado a teoria quântica. E aquele texto, numa primeira, numa segunda, numa terceira leitura, não estava fazendo sentido para mim. Sabe, eu não conseguia ver naquele texto as coisas que haviam me dito que estavam lá. E aí eu pensei, bom, eu vou ter que, então, para eu entender o que está acontecendo aqui, eu vou olhar literatura secundária, né? Vou dar uma olhada no que os historiadores falaram a respeito. Mas o que os historiadores estavam dizendo também não fazia sentido para mim. Eu não conseguia entender. E eu queria muito entender, eu não consegui deixar esse problema de lado, né? E aí eu fui percebendo, à medida em que eu ficava obcecada com o problema, porque, gente, a palavra é realmente obsessão, assim, eu estava como, sabe, um cachorro com osso, eu não largava o problema de jeito nenhum. O que me distinguia de outras pessoas que trabalharam nesse tema era a abordagem. E deixa eu ilustrar o que eu quero dizer com um episódio que ocorreu alguns meses atrás. Eu estava nesse evento sobre a história da teoria quântica, e lá havia um historiador muito importante, o nome dele não importa, mas esse historiador, então, ele estava insistindo que a gente não deve procurar coerência demais, consistência demais na história da ciência. E, sabe, era exatamente esse o tipo de postura intelectualmente frustrante que eu estava encontrando na literatura sobre a origem da teoria quântica quando eu estava no meu doutorado. E esse tipo de postura que diz, a gente não tenta entender muito não, porque não faz muito sentido, tudo em mim se rebela contra isso. Sabe? E eu honestamente acredito que esse tipo de complacência intelectual levou a equívocos que estão na raiz de problemas nos fundamentos da mecânica quântica hoje. Tá? Nós compreendemos mal o presente quando a gente compreende mal o passado. Isso é um slogan, se tornou um slogan para mim. A gente compreende mal o presente quando a gente compreende mal o passado. Porque as coisas são como Mach costumava dizer. Né? Nós não podemos entender ideias se nós esquecemos como essas ideias foram feitas.
Vocês estão enxergando o meu slide? Sim. Sim, tá, ótimo. E para entender ideias, a gente precisa estar disposto a notar, a dar atenção para as coisas que não se encaixam, sabe? Aqueles detalhes incômodos, aquelas pontas soltas irritantes. A gente precisa prestar atenção nessas coisas e tentar resolvê-las ao invés de varrer tudo para debaixo do tapete. Porque a gente precisa prestar atenção no detalhe. Porque as coisas são, como o meu querido mentor, George Smith, costumava dizer, que é no detalhe que está a verdadeira ciência. E, bom, isso foi só um preâmbulo, né? Esse é o espírito. Agora é o trabalho, tá? Se vocês tiveram a chance de dar uma olhada no artigo, de ler o artigo, vocês vão ver que eu não posso apresentar as coisas exatamente da mesma maneira em uma palestra. Porque no artigo o argumento dá várias voltas, né? E eu uso uma boa dose de retórica. Então, aqui para vocês, eu vou dar um argumento simplificado, tá? O que eu vou fazer eu vou revisar os dois principais relatos, as duas principais teses sobre a origem da teoria quântica disponíveis na literatura, a saber, a história tradicional, ortodoxa, né? E a alternativa que Kuhn propôs em 78. E aí eu vou mostrar ponto a ponto por que essas duas teses estão erradas. Em seguida, com o caminho assim liberado, eu vou propor, então, a minha própria tese, tá? E o que vai se seguir é uma nova teoria, uma nova compreensão filosófica sobre a mudança clássico para o paradigma quântico. Eu vou defender que as coisas não aconteceram como os historiadores vêm dizendo, as coisas não aconteceram como Kuhn havia dito. Tanto Kuhn o filósofo quanto Kuhn o historiador. Kuhn defendia, como vocês bem sabem, que a explicação para o progresso científico deve, em última análise, né, ser psicológica ou sociológica. Mas eu vou sustentar o contrário, tá? Eu vou sustentar que Kuhn chegou às respostas erradas porque ele fez as perguntas erradas. Se Kuhn achava que a história da ciência mostra que uma mudança de paradigma jamais pode ser resolvida de maneira inequívoca com argumentos teóricos e com evidência experimental apenas, isso se deve apenas ao fato de que Kuhn não olhou no detalhe, ele não investigou de maneira profunda o suficiente. Porque a revolução quântica aconteceu sim dessa maneira. E eu tenho argumentos e evidência para demonstrar isso. Tá? Então, esse vai ser o plano. Vamos lá. Então, a gente começa com a história tradicional, né, que está nos livros textos por aí, em toda parte. E a história tradicional é de que a revolução quântica começou quando esse cara aqui, né, o Planck, vocês também enxergam o meu cursor, quando eu uso o cursor? Sim? Perfeito, sim. Então, a história tradicional, né, que começou quando de que a teoria quântica começou quando Planck introduziu o quantum de maneira ad hoc em 1900 para derivar essa fórmula aqui, né, e nos salvar da catástrofe ultravioleta. O problema é que as coisas simplesmente não podem ter acontecido dessa maneira. Estava Planck ciente da lei de distribuição da radiação que Rayleigh havia derivado como uma consequência necessária da física clássica? A maioria dos autores responde afirmativamente a essa pergunta e descreve a introdução dos quanta por Planck como sua resposta ao desafio da crise provocada pelo desacordo entre a teoria clássica e os resultados experimentais, bem como pelo fracasso interno da teoria clássica expresso na catástrofe ultravioleta. Na verdade,
não existia tal crise antes de 1900. Ou talvez se devesse dizer que não havia consciência de tal crise. Todo o trabalho de Planck sobre a radiação do corpo negro, feito antes do verão de 1900, foi realizado sem o benefício do conhecimento do que exatamente a física clássica implicava para esse problema. Já que a gente deveria ouvir um som de alarme, né, nos alertando que alguma coisa está errada. Agora, gente, notem que o Klein fala aqui de consciência, né? Ele usa a palavra consciência. Então, de acordo com Klein, não é que a lei de Rayleigh-Jeans não fosse inevitável em 1900. De acordo com Klein, é que as pessoas não estavam conscientes disso em 1900. Nesse artigo aqui de 1961, Klein fala da teia clássica apertada que Rayleigh teria tecido. Mas vamos pensar com calma, gente. Se a lei de Rayleigh-Jeans era inevitável, segundo a física clássica, em 1900, então as pessoas não teriam acreditado, como elas acreditaram, entre 1896 e 1900, que a lei correta da radiação do corpo negro era a lei de Wien. Se a lei de Rayleigh-Jeans era inevitável segundo a física clássica, então o próprio Rayleigh não teria proposto, como ele propôs, e você só basta ver o artigo de 1900 de Rayleigh, ele propôs essa lei apenas como uma lei efetiva, que talvez valesse para altas temperaturas, para grandes comprimentos de onda. Porque o que aconteceu, gente, foi o seguinte: no início de 1900, experimentos com radiação do corpo negro, então o pessoal conseguiu testar a lei de Wien para temperaturas mais altas, e aí as pessoas, os experimentais se deram conta que a lei não funciona para altas temperaturas. E isso levou, então, o Rayleigh a sugerir que talvez, quem sabe, naquele limite de altas temperaturas, valesse o teorema da equipartição da energia. E então, da onde se segue, né, a lei de Rayleigh-Jeans. Então, veja, gente, que quando Klein fala que da lei de distribuição da radiação que Rayleigh havia derivado como uma consequência necessária da física clássica em 1900, quando ele fala assim, ele está deturpando as coisas. Klein não parece apreciar, ele não parece nem notar que a ideia de que a lei de Rayleigh-Jeans é o limite clássico, essa ideia é uma construção que só veio depois. O Klein não parece notar que é simplesmente impossível, por uma questão de lógica, que Rayleigh tenha derivado a lei de Rayleigh-Jeans em 1900 como uma consequência necessária da física clássica, se até 1900 todo mundo acreditava que a lei correta era a lei de Wien. E tanto Wien quanto Planck haviam derivado aquela lei, usando, adivinhe só, física clássica. Além disso, o Klein não explica, sabe, da onde que veio essa mudança de consciência por parte da comunidade científica. O Klein não explica como pode ser que não existia catástrofe ultravioleta em 1900, mas existia catástrofe ultravioleta depois de 1908. Ele não explica nada disso. Ele só fala isso aqui e deixa a coisa toda na névoa. Mas tem uma coisa que Klein não podia se dar ao luxo de não nos contar. Klein não podia se dar ao luxo de nos contar por que, então, Planck introduziu o postulado da quantização se ele não estava ciente, como Klein falava, não estava ciente da inevitabilidade da lei de Rayleigh-Jeans. Se Planck não quebrou as leis da física clássica para nos salvar da catástrofe ultravioleta, então o que ele estava fazendo? A resposta de Klein
E aqui está a crítica aos historiadores que eu mencionava no início da palestra. A resposta de Klein é que Planck não sabia o que ele estava fazendo. Planck estava confuso. De acordo com Klein, Planck aprendeu, ele não sabia muito bem a teoria cinética do calor, que a gente hoje chama de mecânica estatística, né? E aí ele foi aprender com um texto do Boltzmann. E tem esse texto do Boltzmann, onde Boltzmann ensina esse truque, que é só uma técnica formal, tá, para facilitar as contas, onde você discretiza a grandeza física, mas o truque, você usa o truque no limite, e depois, no final da conta, você tem que tomar o limite, né, para voltar ao contínuo. Mas, de acordo com Klein, Planck, né, esse tonto, usou o truque errado. E então, tudo bem, porque ele obteve a lei correta. Então, de acordo com Klein, nós devemos acreditar que o pai da teoria quântica não era, sabe, o cara mais perspicaz. De acordo com Klein, nós teríamos que acreditar que Planck postulou que E igual a Ni e iniciou uma revolução na física, porque ele não era muito esperto e ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. De acordo com Klein, nós temos que acreditar que os físicos estavam dispostos a colocar a física clássica de lado e reconstruir os fundamentos da física, porque Max Planck introduziu uma hipótese ad hoc por engano. Vocês vão concordar comigo que isso é impossível de acreditar. E as evidências mostram que isso simplesmente não pode ser verdade. Aqui está o que o próprio Planck falou no paper de 1900. Agora farei, diz Planck, algumas observações sobre a necessidade da dedução apresentada acima. O fato de que o elemento de energia E, escolhido para um dado grupo de ressonadores, deve ser proporcional à frequência Ni, decorre imediatamente, assim a gente tem E igual a Ni, né? Decorre imediatamente da importantíssima lei de deslocamento de Wien. Gente, a lei de deslocamento de Wien foi derivada por Wien em 1893, tá? Com uma consequência necessária da segunda lei da termodinâmica. Gente, só um instante que eu preciso colocar o computador na energia. Eu esqueci de fazer isso. Pronto. Então, repetindo, o Wien deduziu essa lei de deslocamento de Wien em 1893 com uma consequência necessária da segunda lei termodinâmica. Essa lei, a lei de deslocamento de Wien, ela equivale à afirmação de que o produto do comprimento de onda e da temperatura é uma constante, tá? O que a gente chama de invariante adiabático. E se vocês lembrarem que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda e que a temperatura é diretamente proporcional à temperatura, vocês vão ver que de fato se segue, de fato decorre imediatamente da importantíssima lei de deslocamento de Wien, que E sobre Ni, a energia sobre a frequência, tem que ser uma constante. Então, lembrem, a história tradicional diz que Planck introduziu a quantização de uma maneira ad hoc para nos salvar da catástrofe ultravioleta em 1900. Mas não existia catástrofe ultravioleta em 1900. E Planck não introduziu o quantum de maneira ad hoc. A correção de Klein para a história tradicional é de que Planck introduziu a quantização de maneira ad hoc porque ele não sabia o que estava fazendo. Mas como a gente acabou de ver, Planck não introduziu a quantização de maneira ad hoc. Esse cara
era uma das grandes autoridades em termodinâmica na Europa. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Agora a gente passa à alternativa de Kuhn, tá? Quando Kuhn desafiou, né, a história tradicional da origem da teoria quântica em 1978, nesse livro aí, Black Body Theory and the Quantum Discontinuity, muitas pessoas ficaram chocadas. Né? Klein, em particular, ficou bastante irritado. Mas, se a gente parar para pensar, não é uma coincidência de que de todas as pessoas foi Thomas Kuhn que desafiou a história ortodoxa da origem da teoria quântica. Porque, afinal, como vocês bem sabem, Thomas Kuhn publicou esse livro aqui, ó, A Estrutura das Revoluções Científicas. E agora notem que Klein, a gente acabou de ver que Klein disse que a revolução aconteceu em 1900, certo? Mas não tinha nenhuma crise. E se as coisas fossem de fato assim, se segue que a teoria de Kuhn, a teoria filosófica de Kuhn, a tese da estrutura, está errada, né? Você não pode ter revolução e depois a crise. Então, não parece ser coincidência que Kuhn tenha desafiado a história ortodoxa da origem da teoria quântica. Tendo em vista a tese filosófica dele, parece que ele não tinha outra escolha. Né? E assim, se a gente refletir um pouco, a gente vai constatar que é preciso, então, ter algum cuidado ao ler o livro de Kuhn sobre a origem da teoria quântica. A gente precisa observar se Kuhn não escolheu os fatos e os organizou de tal maneira que eles se encaixam em um framework pré-estabelecido. Porque a gente vai constatar que é de fato isso que aconteceu. Olha só, a gente sabe, por meio de evidências históricas irrefutáveis, que a catástrofe ultravioleta, as pessoas só começaram a se preocupar com isso depois de 1908. Mas o quantum já estava por aí em 1908, tá? Então, o que o Kuhn vai precisar dizer se a tese da estrutura está correta? Kuhn vai ter que dizer que tanto revolução quanto crise ocorreram antes de 1908, certo? Porque o quantum já estava por aí em 1908. Então, a revolução e crise tem que ter acontecido antes. Mas, então, a crise que levou à revolução não pode ter sido a catástrofe ultravioleta. Tem que ter sido outra coisa. Porque a catástrofe ultravioleta, mais uma vez, só atingiu a física depois de 1908. É isso que Kuhn precisa dizer para a origem da teoria quântica está compatível com a sua tese filosófica. E é exatamente isso que ele fala nesse livro de 78. O que Kuhn fala é que Planck não introduziu a quantização na física. Tá? De acordo com Kuhn, isso só aconteceu em 1906, quando Einstein propõe uma nova derivação da lei de Planck, tá? Onde o Einstein diz explicitamente que a energia deve vir em pacotes. Mas o que o Kuhn sustenta é que o que aconteceu foi que Planck não tinha a intenção de quantizar. De acordo com Kuhn, Planck não tinha a intenção de quantizar e, por isso, ele não quantizou. Aqui está como Galison colocou as coisas no review dele sobre o livro do Kuhn. Ele compara Klein e Kuhn, tá? Então, diz Galison, para Klein, o erro de Planck permite que ele avance com a quantização sem perceber todo o alcance do que havia feito. Para Kuhn, o erro de Planck lhe permite prosseguir de modo plenamente clássico,
sem jamais ter tido a intenção de quantizar a energia dos ressonadores. Então, vocês veem que Klein e Kuhn concordam que Planck cometeu um erro, né, quando introduziu a quantização. Então, que Klein e Kuhn concordam que Planck não sabia muito bem o que estava fazendo quando ele derivou a lei da radiação do corpo negro. Eu já mostrei para vocês por que isso não pode ser verdade. A gente vai voltar a esse ponto depois, tá? Vamos continuar examinando a tese do Kuhn. Então, Kuhn não duvida, gente, nem por um instante, assim como Klein não duvidava, de que a derivação correta, né, a derivação clássica correta, leva a lei de Rayleigh-Jeans, tá? E se isso for verdade, notem que se isso for verdade, se premissas clássicas levam inevitavelmente à lei de Rayleigh-Jeans, premissas clássicas não podem levar à lei de Planck, certo? Então, o que o Kuhn vai dizer, ignorando o fato de que a lei de Wien era válida antes de 1900, certo? Todo mundo achava que essa era a lei correta. O que Kuhn vai dizer é que foi a dificuldade em derivar a lei de Planck a partir de premissas clássicas, a crise que levou à Revolução de 1906, tá? Essa é a tese do Kuhn. Bom, se a premissa do Kuhn de que a lei clássica correta é a lei de Rayleigh-Jeans, se essa premissa fosse correta, parece que a crise da qual Kuhn fala tinha que ter acontecido, né? Mas o fato é que a crise da qual Kuhn fala não aconteceu, não tem evidência nenhuma de tal crise. Ao contrário, o que as evidências mostram é aquilo que nós todos sabemos. As evidências mostram que a crise que levou à Revolução foi a catástrofe ultravioleta. Aqui está o próprio Planck dizendo, no livro de 1914, a razão lógica para a teoria quântica encontra-se no fato de que a fórmula de radiação de Rayleigh-Jeans não concorda com os fatos experimentais. Agora, notem essa palavra aqui, ó. Palavra lógica. A gente não deve negligenciar essa palavra. Kuhn nega, como a gente acabou de ver, Kuhn nega que a crise que levou à Revolução Kuhn nega que a crise que levou à Revolução foi a catástrofe ultravioleta, mas ele não nega a catástrofe ultravioleta, certo? E a pergunta, então, é: como é possível que as pessoas não estavam cientes disso antes de 1908? De onde veio a catástrofe ultravioleta? Kuhn precisa explicar isso aqui. Ele precisa dar uma resposta a essa pergunta. E ele propõe uma resposta no livro dele que se encaixa muito bem na tese da estrutura. O que ele nos diz é o seguinte, ó. É um fato, tá? Que é um fato que ninguém pode negar, que Einstein, desde 1905, Einstein estava insistindo na inevitabilidade da lei de Rayleigh-Jeans, na catástrofe ultravioleta. Einstein estava insistindo desde 1905 que os fundamentos da física precisavam ser revistos. Aí Kuhn diz assim, bom, as pessoas não deram ouvidos ao Einstein porque em 1905 Einstein não tinha fama ainda. Mas o que aconteceu em 1908 é que Lorentz, cuja autoridade era reconhecida por todo mundo, Lorentz, em 1908, ele deu uma palestra em um congresso internacional de matemáticos, isso em Roma. E nessa palestra, Lorentz apresentou uma derivação rigorosa e geral da lei de Rayleigh-Jeans. E a gente sabe
por conta de uma carta enviada por Planck a Lorentz, a gente sabe que o Planck estava lá assistindo essa palestra. Então, a tese do Kuhn é a de que foi a autoridade de Lorentz que convenceu Planck, em particular, e a comunidade científica em geral, da inevitabilidade da lei de Rayleigh-Jeans, de acordo com premissas clássicas. E essa palestra foi dada em 1908, e diz com isso explica por que a catástrofe ultravioleta, então, atingiu a física depois de 1908. Ponto final. Fim da história. Vocês vão concordar que isso se encaixa admiravelmente bem na tese da estrutura, nesse tipo de explicação sociológica. Mas a tese não se encaixa nos fatos. Gente, essa carta de Planck a Lorentz, que Kuhn cita como evidência, essa carta foi enviada para Lorentz antes da palestra. Nessa carta, o que Planck fala é que ele vai ir para a palestra, ele vai estar lá. E se vocês lerem a carta inteira, e não apenas o trecho que Kuhn cita convenientemente no seu livro, se vocês lerem a carta inteira, fica muito óbvio que Planck já estava convencido da inevitabilidade da lei de Rayleigh-Jeans. De maneira que não pode ter sido a palestra de Lorentz que convenceu o Planck, porque a palestra aconteceu depois. E tampouco foi a palestra de Lorentz que convenceu a comunidade científica, tá? Os textos da época mostram o contrário. As pessoas ficaram desapontadas com Lorentz por causa daquela palestra, porque ele argumentou que aquela era a derivação correta da lei da radiação do corpo negro. E, inclusive, Lorentz, há evidências que mostram, né, que o próprio Lorentz reconheceu rapidamente e ficou envergonhado por ter pelo erro que ele cometeu, que ele não sabia explicar porque ele havia insistido naquela derivação. Então, gente, não foi a autoridade de Lorentz que convenceu as pessoas da catástrofe ultravioleta. Então, Kuhn não explica adequadamente de onde veio a catástrofe ultravioleta. Na verdade, não tem um único ponto em que a tese de Kuhn se encaixa bem nos fatos. Kuhn diz que Planck introduziu os elementos de energia de maneira ad hoc e por engano, em 1900, quando basta prestar atenção no que o próprio Planck fala no paper de 1900 para ver que isso não pode ser o caso. Kuhn diz que Planck usou mecânica estatística errado na derivação da lei do corpo negro, da lei da radiação do corpo negro em 1900, quando basta ler com cuidado o paper original de 1900 para constatar que Planck não estava nem usando mecânica estatística naquela derivação. Então, ele não podia estar usando errado, ele não estava nem usando aquilo. Kuhn diz que a crise que levou à revolução, que levou à revolução aconteceu antes de 1906, né? Mas como eu disse antes, não tem nenhuma evidência dessa crise. Pelo contrário, e Kuhn diz que foi a autoridade de Lorentz que convenceu todo mundo da inevitabilidade da lei de Rayleigh-Jeans, foi a autoridade de Lorentz que levou à catástrofe ultravioleta, quando, como eu acabei de mostrar para vocês, isso não pode ser o caso. E, portanto, fica difícil de negar que as duas grandes teses sobre a origem da teoria quântica disponíveis na literatura, a de Klein, a ortodoxa, que foi corrigida por Klein, e a de Kuhn, essas duas teses estão erradas. Elas não respondem às perguntas fundamentais. Elas não nos dizem de onde veio a catástrofe ultravioleta.
elas não dizem, elas não nos explicam como surgiu o quantum. Mas a gente pode dizer que a gente progrediu, né? Vamos pensar um pouco. Olha só. Uma coisa em que tanto Klein quanto Kuhn concordavam é que Planck não sabia o que estava fazendo, certo? Quando ele derivou sua lei da radiação do corpo negro em 1900. E outra coisa é que tanto Klein quanto Kuhn concordavam é que a lei de Rayleigh-Jeans, em 1900, era uma consequência inevitável da física clássica. E se a gente parar para pensar, as duas coisas estão amarradas, tá? É justamente por assumir que a lei de Rayleigh-Jeans era inevitável de acordo com a física clássica em 1900, que as pessoas estavam dispostas a dizer que se Planck derivou uma outra lei, então ele não sabia o que estava fazendo, certo? É por isso que as pessoas estavam dispostas a dizer que Planck não sabia do teorema da equipartição de energia, porque se ele soubesse do teorema da equipartição de energia, ele haveria usado o teorema da equipartição de energia e ele teria derivado, então, a lei de Rayleigh-Jeans. O que eu defendo é que a lei de Rayleigh-Jeans não era a previsão clássica, tá? Não em 1900. De fato, não antes de 1908. Mas quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que as pessoas não estavam cientes disso em 1900. Eu estou falando isso de maneira literal. E foi depois de chegar a essa conclusão, de ter encontrado evidências para sustentar essa tese, foi depois disso que eu descobri que, na verdade, eu estava em excelente companhia. Eis o que diz meu querido amigo Richard Staley no seu texto On the Co-Creation of Classical and Quantum Physics, né? Então, o Staley fala assim: o teorema da equipartição havia sido controverso desde suas origens na década de 1870. Sempre foi reconhecido como inadequado em sua aplicação à teoria do corpo negro. E só foi descrito como clássico nos artigos e discussões em torno do Conselho Solvay de 1900. O teorema da equipartição, portanto, foi tornado clássico. Então, percebe o que Staley está nos dizendo? Que não havia uma definição unívoca da palavra clássico por volta de 1900. Foi só em torno... por volta da Conferência Solvay que o termo clássico foi batizado, né? Então, o teorema da equipartição, em 1900, não era clássico. A lei de Rayleigh-Jeans não era a predição clássica em 1900. Quando a gente fala nesses termos sobre aquele período, a gente está projetando naquele período uma construção que veio só depois. Como diz o Staley aqui, o teorema da equipartição foi tornado clássico. Agora, a pergunta que Staley não fez nesse paper espetacular aqui que eu estou citando para vocês, que é a pergunta com a qual eu estava obcecada, é o que mudou na física? O que mudou na física para que o teorema da equipartição se tornasse clássico? O que mudou na física para que a lei de Rayleigh-Jeans se tornasse a predição clássica? Era com essa pergunta que eu estava obcecada. Eu encontrei a resposta no livro do George Smith. Capítulo 2. No seu livro sobre o movimento browniano. Então, gente, olha só. Todo mundo conhecia o teorema da equipartição. Tá? O fato de historiadores terem ido tão longe a dizer que Planck não conhecia o teorema da equipartição, só para poder manter de pé a história deles, isso é algo muito preocupante, na minha opinião. Todo mundo sabia
que o teorema da equipartição implicava nos valores errados para o calor específico, e que ele implicava de gases, de materiais, e que o teorema da equipartição implicava, claro, para o espectro errado, da radiação do corpo negro. Assim como todo mundo sabia que as leis de Newton implicavam em um valor errado para a precessão do periélio de Mercúrio. E ninguém sabia o que fazer com o teorema da equipartição, assim como ninguém sabia o que fazer com a discrepância residual de 43 segundos de arco por século na precessão do periélio de Mercúrio. Mas o que aconteceu foi que, ao contrário do que aconteceu com a crise na teoria da gravitação newtoniana, a crise que decorreu do teorema da equipartição teve que esperar até depois de 1908. E isso não devido a forças psicológicas ou sociológicas, como historiadores vêm sugerindo, mas por causa de resultados experimentais. Pois a teoria cinética do calor, né, que a gente hoje chama de mecânica estatística, ela só encontrou o seu lugar na física, ela só passou a fazer parte da ciência aceita depois que evidência para o seu postulado mais fundamental, que é que é a distribuição gaussiana do deslocamento no tempo e velocidades de partículas granulares, só depois que evidência para isso vieram dos experimentos de Perrin, entre 1908 e 1911. É isso que Smith e Seth mostram no seu livro magistral sobre o movimento browniano. Eles mostram que foi a força da evidência proveniente dos experimentos de Perrin entre 1908 e 11 que conferiu à teoria cinética do calor o seu status científico. Então, gente, notem que com isso uma crise, né? Porque o teorema da equipartição é uma consequência necessária da teoria cinética do calor. E a lei de Rayleigh-Jeans é uma consequência necessária do teorema da equipartição. Então, percebe que se a teoria cinética do calor só começou a fazer parte da ciência aceita depois de 1908, a catástrofe ultravioleta só era um problema mesmo depois de 1908. Só poderia ser um problema mesmo depois de 1908. Exatamente como a evidência histórica nos mostra que aconteceu. E então a gente constata que Planck não cometeu erro nenhum em 1900 quando ele não usou o teorema da equipartição. Planck não estava usando a teoria cinética do calor em 1900, ele estava usando a teoria dele, uma teoria que ele mesmo estava desenvolvendo. E em 1900, pelas razões que eu acabei de apresentar, em 1900 ele tinha todo o direito do mundo de fazer isso. Em 1900, mas não depois de 1908, não depois dos experimentos de Perrin, não depois de a teoria cinética do calor passar a fazer parte da ciência aceita. A importância dos experimentos de Perrin, ela é confirmada pelo fato de que Staley, naquele artigo que eu citei para vocês antes, ele enfatiza que só foi por volta da primeira conferência de Solvay que passou a ter uma distinção clara entre o que é clássico e o que é quântico, né? E o tema dessa conferência, gente, o tema dessa conferência era a teoria da radiação e os quanta. Tá? Esse era o tema da conferência. Só uma palestra nessa conferência não era nem sobre radiação, nem sobre os quanta. Foi a palestra de Perrin sobre
seus experimentos com o movimento browniano. Esses experimentos foram cruciais para estabelecer a conclusão de que os fundamentos da física precisavam ser revistos. Agora, adivinhem só quem foi que propôs os experimentos que Perrin fez. Esse cara aqui. Foi ele que propôs esses experimentos. Em 1905. O mesmo ano em que ele começou a insistir que a lei de Rayleigh-Jeans era inevitável. O mesmo ano em que ele começou a insistir que o limite de altas temperaturas era o limite clássico. No mesmo ano em que ele começou a insistir que os fundamentos da física precisavam ser revistos. No mesmo ano em que ele publicou esse artigo aqui. Seu artigo sobre os quanta de luz. Anos mais tarde, tá, nas suas notas autobiográficas, Einstein disse que ele estava convencido de que os fundamentos da física teriam que ser modificados pouco depois de 1900. Tá? Que foi pouco depois de 1900 que ele já havia se dado conta de que os elementos de energia de Planck não podiam ser apenas algo formal, como o próprio Planck pensava, mas esses elementos de energia tinham que ter uma espécie de realidade física imediata. Né? Ele fala, ficou claro para mim já pouco depois de 1900, isto é, pouco depois do trabalho pioneiro de Planck, que nem a mecânica nem a elerodinâmica poderiam, exceto em casos limite, reivindicar validade exata. Ele fala que foi pouco depois de 1900 que ele constatou que é preciso atribuir uma espécie de realidade imediata aos quanta de Planck, que a radiação deve, portanto, possuir uma espécie de estrutura molecular em energia, o que naturalmente contradiz a teoria de Maxwell. Então, gente, a questão de como é que surgiu o quantum, essa questão é a questão do que tornou Einstein tão seguro de tudo isso. O que foi que convenceu Einstein de tudo isso? Ora, sabemos que a certeza de uma conclusão depende da certeza das premissas, certo? E sabemos também que a única teoria que Einstein acreditava que jamais seria derrubada era a termodinâmica. A termodinâmica, disse Einstein em 1949, é a única teoria física de conteúdo universal acerca da qual estou convencido de que dentro do âmbito de aplicabilidade de seus conceitos básicos jamais será derrubada, para especial atenção daqueles que são céticos para o princípio. A termodinâmica era o modelo do que o Einstein chamava de uma teoria de princípios, né? E que Einstein fez uma distinção entre teorias de princípios e teorias construtivas. O papel de teorias de princípio, como a termodinâmica e a teoria da relatividade especial, é restringir o espaço de possibilidades, né? Elas colocam condições que teorias construtivas, como a mecânica e a elerodinâmica, precisam satisfazer. Então, tendo em vista tudo isso, não é coincidência que entre 1900 e 1905, o que o Einstein estava fazendo, ele estava trabalhando nos fundamentos da termodinâmica. Foi a isso que ele dedicou seus esforços. Logo depois de 1900, logo depois de 1900 e 1905. E o último resultado que o Einstein obteve trabalhando desse modo, tá? O último resultado que ele obteve antes de publicar o seu artigo sobre quanta de luz é essa fórmula aqui.
E essa, gente, é a lei de deslocamento de Wien. Deixa agora lembrar vocês qual que é a relação entre a lei de deslocamento de Wien e a quantização. Então, a conclusão de que a quantização é consequência da termodinâmica, ela fornece uma resposta de princípio à pergunta como é que surgiu o quantum. Os fatores principais aqui, os fatores principais em jogo na transição do paradigma clássico para o quântico não foram, sabe, forças sociológicas e psicológicas, Planck estando confuso e Lorentz tendo grande autoridade. Os fatores principais em jogo aqui foram a autoridade de argumentos teóricos e da evidência experimental, bem como a lógica da distinção entre teorias de princípio e teorias construtivas. Se a quantização é exigida por uma teoria de princípios, se ela é exigida pela termodinâmica, então a gente pode entender de uma maneira perfeitamente objetiva a transição, a mudança do paradigma clássico para o quântico, né? A mecânica e a elerodinâmica, elas precisam ser modificadas para satisfazer as exigências da termodinâmica. E fazer essa modificação, bom, não foi exatamente disso que se tratou a revolução quântica. Agora, a pergunta agora é como exatamente isso funciona. A pergunta é como exatamente, de acordo com Einstein, o quantum é consequência direta de considerações termodinâmicas. Quando a gente compreender isso, a gente vai entender a raiz física e a natureza da quantização. A gente vai finalmente entender com perfeita clareza a inevitabilidade da revolução quântica. Então, essa é a grande pergunta agora. E essa pergunta eu vou deixar no ar. Quem sabe, no ano que vem, o professor Eduardo Simões me convida para dar outro seminário. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, Diana. Então já fica aqui formalizado o convite. Espero que já tenhamos um aceite também desde já. Claro. À frente, a gente continuar a discussão. Diana, olha, parabéns pela sua fala, excelente fala, muito instigadora. Me faz pensar aqui, por exemplo, na reflexão que devemos fazer de quão fidedigna é a história contada de segunda mão por um historiador, por um comentador, e aquilo que está, de fato, nos trabalhos do autor original. Enquanto você falava, por exemplo, eu recorri aqui à autobiografia científica para tentar verificar se minimamente alguma coisa do Klein ou do Kuhn poderia ser endossada no texto do próprio Planck, e aí a gente vai verificar que a história, ela assim caminha por um outro lado, e você faz muito bem esse percurso, parabéns mesmo. Mas assim, vamos deixar que os colegas que estão na sala possam fazer as perguntas para você. Então, gente, eu gostaria que quem quisesse pudesse abrir o microfone para perguntar a Diana, ou fazer algum comentário, e aqueles que quiserem entrar na fila, por favor, é só levantar a mãozinha. E aí, quem é que gostaria de começar? Vamos lá. Lucena, está contigo aí. Pode ficar à vontade. Os demais colegas que quiserem entrar na sequência, é só levantar a mãozinha. Está com você a palavra, Lucena. Vou ver se a câmera vai liberar. Primeira coisa, eu preciso dizer que é um prazer imenso ouvir e rever a Diana. Eu pude acompanhar... Jamar. Poxa vida, faz muito tempo, hein? Eu pude acompanhar o início dessa trajetória de grandes conquistas já, e foi um prazer imenso, e parabéns por essa jornada sua até hoje, Diana. E você sabe que eu trabalho com termodinâmica, só que o meu viés é outro, é um viés mais heurístico, né? E esse seu enfoque de... Primeiro eu queria ver se eu entendi bem o teu argumento.
É que, digamos assim, para usar uma terminologia kuhniana, o elemento de crise do final e do início do 19 é a termodinâmica. No sentido de que ela é um novo framework teórico ao qual a mecânica e o eletromagnetismo precisariam ser revistos. Por que você está chamando isso de elemento de crise? No sentido de que a mecânica clássica e o eletromagnetismo precisariam ser revistos. Mas veja, a crise vai acontecer quando fica estabelecido que a matéria é formada por átomos. Isso é absolutamente crucial para o argumento. Toda a ambiguidade no que o Planck faz está na indecisão em relação a essa pergunta. Por difícil que seja de acreditar para nós hoje, né, que temos a existência de átomos por Sim. óbvia, isso não estava estabelecido no início do século XX. Uhum. E é justamente porque, veja, que Einstein precisava desse fato para estabelecer a conclusão de que havia uma crise nos fundamentos da física. Ele se preocupou, né, em propor os experimentos que levaram à confirmação da existência de átomos, porque o que você sabe muito bem, né, que na radiação do corpo negro você tem matéria e radiação em equilíbrio termodinâmico, né? Então, se não está certo do que se trata a estrutura da matéria, então conclusões fortes não podem ainda ser bem estabelecidas, né? Mas o que se segue só da segunda lei, isso se segue da lei de Wien, né? E é por isso que o Planck não faz nem, sabe, como que eu posso dizer? Ele não enfatiza muito o tal do E igual a HNI no paper original, porque isso é uma consequência da lei de Wien, que estava dado por óbvio, né? O que o Einstein vai fazer, então, nesse artigo de 1905, e nisso eu já estou um pouco adiantando o argumento da palestra que eu prometi dar no ano que vem, mostrar que isso se segue só usando termodinâmica, né? Porque no argumento, na derivação do Planck, por exemplo, ele usa eletrodinâmica e ele usa portanto, também mecânica. E você não está justificado em usar mecânica e eletrodinâmica em um argumento desenhado para provar que mecânica e eletrodinâmica precisam ser modificados, percebe? Uhum. Mas eu acho que para voltar para o seu ponto, o elemento de crise é a catástrofe ultravioleta, sendo se matéria é composta por átomos e átomos se movem de acordo com as leis do movimento newtonianas, então vale teorema da equipartição, vale lei de Rayleigh-Jeans. A crise é essa. Tá. Então, nesse sentido, o teorema da equipartição e a lei de Rayleigh-Jeans, elas não são, como você falou, né? Elas foram consideradas clássicas só depois. Né? Então, naquele contexto ali, dessa virada, elas não eram clássicas, porque a fundamentação delas era mecânica estatística boltzmanniana. Não, esse que é o ponto. Mecânica estatística a maneira com que eu coloco no artigo, ela é mais ou menos assim.
Claro que existia mecânica estatística, mas o ponto é que ela não fazia parte da ciência aceita. Por isso que catástrofe ultravioleta não era um problema. Assim como será que hoje em dia ninguém leva a sério, por exemplo, a asserção de que nós vivemos em um mundo de 11 dimensões, porque isso é uma consequência da teoria das cordas. A teoria das cordas não faz parte da ciência aceita. Sabe, ela é um modelo, tem outros. Naquela época, a mecânica estatística, a teoria do Boltzmann, era só um modelo. O Planck tinha outro. Esse que é o ponto. O Planck tinha outro e ele estava usando o dele. Uhum. Em 1900. E o que aconteceu com o Klein, tanto com o Kuhn, é que esse pressuposto da mecânica estatística, da existência dos átomos, está tão enraizado na nossa cabeça, que quando a gente lê aquilo, a gente projeta no Planck mecânica estatística. Mas se você ler com cuidado o que ele está fazendo, ele inclusive diz, está lá no artigo de 1900, olha, a teoria cinética não é a única. Não é a única que consegue explicar a irreversibilidade. Ele estava, então, propondo uma teoria. Então, ele estava... A própria teoria do Planck, né, era, digamos, um modelo alternativo à mecânica boltzmanniana. Mas depois que a mecânica boltzmanniana foi confirmada, passou a fazer parte, então, da ciência aceita, aí a coisa teve que ser reinterpretada, certo? Então, aí que vem a crise, aí a catástrofe ultravioleta passou a ser um problema. Na derivação do Planck, agora, a gente deve usar mecânica estatística, aí está o problema todo, que se segue depois. Mas o ponto é que, naquela época, não foi isso que o Planck fez. Uhum. Muito interessante. E por isso que ele estava... não tem erro nenhum, não tem inconsistência nenhuma no que ele estava fazendo naquele contexto, naquela época. Muito interessante, Ana. Eu tenho mais 30 perguntas, mas eu vou deixar para o Solano. Bom te ver, Jujomar. Obrigada por ter vindo. Muito bem, muito obrigado, Jujomar. Passemos, então, agora para o próximo inscrito, professor José Vieira. Professor José Vieira, fique à vontade. Se mais algum dos outros colegas quiserem fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha aí. Muito obrigado, Diana, pela brilhante palestra. E estamos com saudade de você. Desde o último HQ aqui em Salvador, né? Ficou mais claro para mim agora, falando em português também, né? As suas anotações sobre a questão da história da mecânica quântica, na verdade, é pré-história, talvez, né? Bom, a lei de Wien e também de Rayleigh-Jeans e todo esse arcabouço teórico que traz, assim, faz uma tentativa de explicar a catástrofe do ultravioleta, se encaixariam em que mecânica, então, já que você coloca assim que a mecânica clássica não seria bem o local aonde colocar essas teorias, ou seja, que paradigma teórico, que framework você traz, seria o da própria mecânica quântica? É um palpite que você poderia nos passar a sua visão, assim, que estão em aberto, me parece, né? José, obrigado por ter vindo. Lembro de você lá de Salvador. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Bom, como você sabe, a lei de Rayleigh-Jeans é agora que a gente, depois que fica estabelecido que mecânica está, que a matéria é formada por átomos, e se supõe se supõe, tá, que esses átomos se movem de acordo com a mecânica clássica, você é levado inevitavelmente à lei de Rayleigh-Jeans, tá? A catástrofe ultravioleta. Então, e você sabe que a lei correta, a lei que descreve os resultados experimentais, é a lei de Planck. Bom, mas então está estabelecido
E para a lei de Planck vale E igual a HNI. Sim. O ponto é o que isso significa. E a mecânica tem que ser tal que ela respeita essa condição, né, que se segue da termodinâmica. Então, todo ponto é que a revolução foi construir uma nova mecânica, uma mecânica que seja quântica para atender esse requisito da termodinâmica. Então, a maneira com que eu estou colocando a situação aqui foi sobre isso que a revolução quântica se tratou, né? Não Planck estando confuso e todo mundo comprou a ideia, mas um fato objetivo, né? Então é preciso, tendo em vista que E igual a HNI é uma condição que se segue das leis da termodinâmica, sabendo então que todas as teorias precisam satisfazer esse critério, e as teorias que tínhamos, né, a mecânica que tínhamos, a eletrodinâmica que tínhamos, não satisfaziam esse critério, então precisamos modificá-las para que elas, assim, satisfaçam esse critério, né? A ideia é essa. Ajudou? Ajudou, sim. É a questão do... Porque é como... Esses modelos se constroem, às vezes, de uma forma não muito... Assim, tem uma forma única de construir um modelo teórico. E estava havendo uma revolução no pensar da física. Então, eu vejo que foi um caso assim, de muitas coincidências que levaram a uma conclusão que reforçou a ideia de quanto, né, proposta pelo Planck, que nem ele mesmo acreditava muito, mas que foi se consolidando com os novos experimentos. Por que você diz coincidência? Não, a impressão que eu tenho é que esses trabalhos estavam acontecendo, assim, esses experimentos, essas confirmações experimentais e teóricas estavam acontecendo de forma não muito interligados, assim, dentro de um mesmo projeto de pesquisa, dentro do mesmo paradigma. Porque... Bom, aí, de repente, na sua própria fala, você já encontra mais evidência para a gente parar de ficar comprando o framework do Kuhn. O paradigma de Newton estava em crise, né? A crise é o que eu estou tentando ilustrar, né? A crise, na verdade, ela veio só depois, né? Então, se a gente for, na verdade, se atentar aos fatos, a crise veio só depois. A constatação quando não se conseguiu. O quantum veio, se você quer colocar, bater o martelo de que a revolução aconteceu quando o quantum foi introduzido, a revolução aconteceu antes. Ok. Muito bom. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Se não tiver, ou enquanto vocês vão pensando, eu gostaria de introduzir uma questão aqui para a Diana. Diana, olha, primeiramente eu gosto muito desse tipo de percurso que você faz, propõe no seu artigo, propõe na sua fala, porque isso se parece muito com alguma coisa que eu costumo fazer aqui com as minhas orientações e creio que outros colegas também o fazem. A Diana desapareceu aqui para mim, você está por aí, Diana? Ah, tá, agora reapareceu. Mas aí, Diana, o que eu estava dizendo era isso. Esse tipo de percurso costuma aparecer muito com o que eu faço, e creio que outros colegas fazem, no ato de orientação. Eu acho as fontes secundárias primordiais, o trabalho dos historiadores, o trabalho dos comentadores, eu acho que não deve ser desprezado. No entanto, eu sempre oriento que esses trabalhos sejam cotejados com as fontes originais. O que é que está no original? Será se o original endossa isso que foi afirmado? Será se de fato isso procede? Então, assim, é óbvio que ler o artigo de 1900 é um artigo que tem uma conotação que é técnica, uma linguagem mais difícil,
Mas quando a gente pega, por exemplo, um texto que é do próprio Planck, que você deve conhecer, que é a Autobiografia Científica, ele dá todo um percurso histórico em que ele conta como é que essas coisas todas se deram, os percalços, os insights, as dores, as dificuldades. Ele apresenta tudo ali. Só que eu fico pensando que, às vezes, a forma do Planck escrever, ela pode induzir afirmações como você coloca aqui de historiadores que chegam-nos da seguinte forma. Não, o Planck introduziu o quanto como elemento ad hoc, por engano e tal. Eu fico pensando, será se o próprio Planck, aí depois você me comenta, ele não propicia que tal interpretação seja feita a partir da própria fala dele? Eu vou pegar aqui só algumas partezinhas bem rápidas da Autobiografia Científica, onde ele fala desse finalzinho do percurso dele. Primeiro ele fala de como ele conseguiu a fórmula de radiação, e ele fala que ele apresentou em 19 de outubro de 1900 à Sociedade de Física de Berlim e pediu que essa fórmula fosse testada. Ela foi, de fato, testada, houveram algumas divergências a princípio, mas depois os próprios divergentes retroagiram a divergência, declinada da divergência, e aí ele começa a fazer afirmações do tipo assim, ó, e mesmo admitindo que a fórmula da radiação era válida, seu significado permaneceria formal enquanto ela continuasse a ser uma lei descoberta por feliz intuição. Fala dele. Aí ele fala, tá, como foi uma feliz intuição, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com o Boltzmann. A relação recíproca entre entropia e probabilidade, eu comecei a trabalhar em cima disso, até que eu cheguei ao seguinte resultado. Vamos cortar uma série de partes. Então, assim, para interpretar a grandeza H como uma probabilidade, tal como convinha, percebi que era necessário introduzir uma constante universal, que chamei de constante H. Aí ele começa a contar um pouquinho da história da constante H. E, ao final, ele fala coisas mais ou menos do tipo. A importância do quanto de ação nas relações entre entropia e probabilidade ficou definitivamente estabelecida. Mas o papel dessa nova constante no desenvolvimento uniformemente regulado dos processos físicos permanecia bastante obscuro. Aí, mais uma vez, afirmações do tipo. E lá na frente, ele chega a dizer, e aqui eu não achei exatamente, porque eu não destaquei isso, que não seria a constante H simplesmente um instrumento do cálculo, um recurso matemático, já tinha falado de feliz intuição, mas não seria um expediente do cálculo e nada mais além disso? Então, assim, quando a gente ouve o próprio Planck falando de feliz coincidência, de obscuridade, de constante como elemento do cálculo, como algo que advém, um expediente de cálculo, será se a própria fala dele não induz interpretações do tipo, olha, o Planck chegou a isso por engano e acabou por introduzir o quanto como um elemento ad hoc. O que você acha dessa possibilidade do Planck ter induzido esse tipo de interpretação? Aí vai aquela coisa da gente ler, por exemplo, esse texto, projetar nesse texto aquilo que já está atrás da nossa cabeça e não olhar o paper de 1900, onde o Planck fala, veja, colocar E igual a H-ni se segue da lei de deslocamento de Wien. Está lá! Entendeu? Agora, o que isso significa? Isso estava obscuro. Mas que se segue da lei de deslocamento de Wien, isso é inequívoco. Entendeu? A DOC não foi. Toda a questão depois foi, bom, como é que a gente interpreta isso? Mas o fato de que não foi a DOC, que foi consequência da lei de Wien, e, portanto, uma exigência da lei de termodinâmica, está lá no paper de 1900. Basta ler. E depois de eu ter feito esse trabalho, né, como eu disse, eu fiz esse trabalho, foi
Foi por acidente, né? Foi porque eu comecei a ler o Planck e eu não estava entendendo, eu não estava vendo nada de ad hoc lá, eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu não parei de fazer perguntas, não parei de investigar até eu ter me convencido que eu tinha resolvido a coisa toda, né? E foi nesse processo que eu me convenci da importância da história da ciência, como eu percebi como várias coisas que a gente hoje entende como sendo, sabe, como sendo algo que foi, a gente diz assim, fish from the sky, né? Pescado do céu. Parece que o Planck, se você acredita na história original, o Planck pescou a quantização do céu. Entendeu? E assim parece, por exemplo, também ser o caso da mecânica quântica. Se diz em geral, né, que a teoria, a chamada Old Quantum Theory, né, a velha teoria quântica, era um monte de contradições, certo? O pessoal não sabia, de novo, né? O pessoal não sabia direito o que estava fazendo, um monte de técnica ad hoc, e de repente, pá! Surgiu mecânica quântica, caiu do céu, e aí o formalismo está lá prontinho, agora basta interpretar. E agora, com a minha pesquisa, inclusive foi porque o meu chefe aqui ficou tão entusiasmado com esse artigo aí que ele pensou assim, pô, essa mulher vai fazer o trabalho. Eu agora vejo que a velha teoria quântica não era esse monte de contradições, esse monte de técnicas ad hoc. A passagem da velha teoria quântica para a nova foi uma coisa contínua. Vou te dar um exemplo agora de outra coisa que sabe, de que agora relacionando com aquele seu ponto que você fez no início da importância de olhar o que está lá no original, não só o que os comentadores falam. Né, que é aquilo que eu digo, vamos lá ver o que o Planck fez em 1900. Um exemplo do Bohr agora. Tem uma literatura imensa sobre aquilo que a gente chama de princípio de correspondência do Bohr. Tá? Se diz que tem o Yammer, sabe naquele livro de 66, acho que é o desenvolvimento conceitual da física quântica, o Yammer fala assim, não tem uma citação dele que é onde ele fala assim, em um certo trecho, ele fala assim, não tem nenhuma teoria que deve tanto a um único princípio quanto a mecânica quântica ao princípio de correspondência do Bohr. Aí você pensa assim, bom, então para eu entender mecânica quântica, basta eu entender o princípio de correspondência do Bohr, certo? Aí você vê, ninguém sabe do que se trata o princípio de correspondência do Bohr. Os estudiosos discordam do que se trata. Exatamente. E aí eu vou olhar a literatura e vou comparar com o que está no artigo do Bohr. No artigo de 1918, onde ele propõe o princípio de correspondência pela primeira vez. O argumento que vai culminar na expressão matemática, que ele depois vai chamar de princípio de correspondência, esse argumento começa com um teorema de Boltzmann. Um teorema que Boltzmann provou em 1906 no seu livro de mecânica. O argumento do Bohr começa com esse teorema. Eu verifiquei, nenhum trabalho sobre o princípio de correspondência sequer cita esse teorema. O que mostra, e é aquilo que eu estava dizendo antes, que as pessoas não costumam olhar no detalhe do original, percebe? Aí está a importância da gente, assim, ler os originais e tentar reconstruir o argumento, de fato, entender, né? Só com esse esforço, a gente, de fato, vai chegar à compreensão que a gente busca. Muito bem, muito obrigado, Diana. Olha, temos mais 2 inscritos, eu acho que dá tempo, ainda temos quase 30 minutos. Primeiro o Pedro Rosa, depois o Rodolfo Carvalho. Pedro, pode abrir o seu microfone, por gentileza. Tá ouvindo aí, Diana? Estou. Tá, parabéns pela apresentação. Né? Desafiou o Kuhn, é uma coisa rara, inédita, não tinha visto ainda, né? Geralmente a maioria concorda, né, com ele. Eu era um dos que estava concordando, mas a sua análise foi extremamente interessante.
Então, eu tenho uma questão, acho que você resolveu um problema para mim, que eu já tinha na minha tese de doutorado, que eu já tinha visto que os experimentos do Perrin, eles foram fundamentais, e eu acho que aí ele de certa forma, não forçou, mas obrigou o Poincaré a escrever sobre a necessidade e a suficiência do quantum de Planck em 1912, né? Isso responde à minha questão que eu acho que deixei lá na minha tese. Mas eu tenho uma outra aqui, que é a seguinte: uma ciência aceita é sempre uma verdade? Interrogação. Em 1900, para o Planck, ela era uma hipótese, né? Era uma hipótese e até então era uma hipótese, né? Não era uma teoria construída assim como a gente pensa. Então, nós sabemos que a experimentação não é suficiente e nem a construção teórica é suficiente para garantir que você tenha essa verdade científica aceita, né? Bom, então, eu não vi no Kuhn, não vi em outros historiadores. Então, quando a hipótese do Planck atinge o status de teoria, então? Quando é que acontece, então, essa teoria aí, né, essa velha teoria? Porque, a princípio, parece que é uma aplicação ali das leis do Rayleigh, do Wien, e aí surge a terceira aí, que é a possibilidade do Planck. Então, a pergunta é, quando que a hipótese do Planck, lá de 1900, ela atinge o status de uma construção teórica propriamente dita? Obrigada, Pedro, pela pergunta. Só deixa eu fazer um comentário, porque isso, inclusive, apareceu na minha defesa de memorial no concurso que eu fiz na USP da semana passada. A pessoa estava surpresa com o fato de eu desafiar o Kuhn, mas, na verdade, isso eu não sou a primeira, não, viu? Tem bastante gente... Se você olhar na literatura, de que já não compro o Kuhn, não. Então, eu não estou sozinha nessa. Tem uma cavalaria aqui comigo. Isso é Só ótimo. para não parecer tão um outsider assim, né? É ótimo que a gente progride assim, né? Exatamente. Tenho certeza que o Kuhn ia gostar do meu artigo. Com certeza. Mas, para falar sobre ciência aceita, a gente tem que falar sobre a robustez da evidência que você adquire dos experimentos, né? Certo. Então, é por isso que eu ressalto a importância desse livro do George Smith, no qual eu baseei a minha análise, né? O George Smith foi um dos meus mentores. Ele não está aqui, mas eu mostrei nos slides, né? Onde ele faz uma análise de por que foi o caso que os experimentos de Perrin produziram uma evidência tão forte que eles convenceram a comunidade científica da existência dos átomos e, então, acomodou, né? Mudou completamente o status da teoria cinética dos gases. Se você olhar no meu artigo, eu também cito alguns trechos de gente dizendo assim, olha, antes a mecânica estatística, a teoria cinética dos gases, tinha tanto problema que a gente já estava morta, a gente já achava que essa teoria estava morta. Tudo mudou depois de 1908. Né? Então, para responder essa pergunta, eu te encaminho, então, para no caso desse evento que foi importante para a Revolução Quântica, eu te refiro a esse livro do George Smith, em que eu acho que entendo, inclusive, a ser referência do tipo de
do tipo de análise filosófica que é importante fazer, né? Quando que algo realmente deve ser considerado conhecimento, né? Com base no que a evidência experimental era de fato tão forte, o que o Smith mostra nesse livro é que no caso do movimento browniano realmente foi, tá? Então, fui muito feliz de ter encontrado, de já ter encontrado esse resultado, e até vejo de por que esse fato escapou a atenção de historiadores que trabalhavam no assunto antes, né? Todo mundo dá a existência de átomos, dava por certo, né? Quando isso, na verdade, era controverso até 1908. Sim. E se acreditava que jamais seria resolvido, né? É uma coisa que você não vê os átomos. Como é que você vai provar que existem, né? Mas o Einstein foi lá e mostrou um jeito de testar. No caso da quantização, tá? Aí é diferente, tá? Não é uma... inclusive, esse é o ponto, quer dizer, você tem uma relação que, a princípio, você não sabe bem o que ela significa, que é igual a Gani. E esse igual a Gani é um negócio que se segue da lei de deslocamento de Wien, porque a termodinâmica tem que valer. Aí, agora, esclarecer, você aplicar isso... esclarecer o que isso significa e construir teorias que satisfaçam esse critério, o que eu defendi é que é disso que a Revolução se tratou, né? Sim. Justamente disso. Ajudou? Ajudou, ótimo. Muito obrigado, viu? E obrigada, parabéns novamente, viu? Prazer. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, Pedro. Então, a gente encerra aqui com a última pergunta do Rodolfo Carvalho. Rodolfo, por gentileza. Tudo bem. Antes de mais nada, parabéns, Diana. Realmente, sua palestra foi brilhante, com elementos assim inéditos, muito instigantes. Parabéns. Obrigada. Também, se eu entendi bem, parte da sua crítica ao Thomas Kuhn está centrado na forma como você, Diana, valora a robustez teórica, suas previsões e a conformidade dos resultados experimentais com isso. A minha questão é a seguinte: diante de tudo que você expôs aí, eu queria aproveitar e tirar uma dúvida antiga. Por que você frisou que o Einstein sugeriu que o Perrin fizesse os experimentos, etc. Eu não entendo bem por que é que o Planck, quando indicou o Einstein para trabalhar num determinado local, que eu não me lembro agora, por que ele disse, olha, é um jovem brilhante, etc., etc., apesar, né, do que ele falou com relação ao trabalho de 1905, onde ele quantiza a radiação eletromagnética, né? Então, Einstein estava botando o dedo na ferida de uma questão absolutamente crucial. Inclusive, ele disse, olha, estou entregando aqui alguns artigos de 1905, agora tem um que é verdadeiramente revolucionário. Ele fala, a minha pergunta é, com base nos estudos históricos de fontes primárias que você fez, né, por que é que o Planck execrou o trabalho de Einstein de 1905? Execrou é palavra minha, viu? Sim. Obrigada, Rodolfo, pela presença, pela pergunta, pelos elogios também. Então, a resposta é a seguinte, para o Planck, bem como para Bohr, bem como para muitos outros, por 2 décadas, na verdade, até 1925, e aí isso, inclusive, está relacionado à pergunta que foi feita antes, quer dizer, o que significa E igual a Gani, né? O que significa isso? Porque para Planck, para Bohr e para outros, essa descontinuidade, ela estava só na interação.
tá? Só na interação entre a matéria e a radiação. Tá? Então, por exemplo, pega o átomo do Bohr. Eis aqui outro mito, tá? Que se conta por aí, de que no modelo do átomo do Bohr, você tem lá aquele modelinho que é como um sistema solar, certo? E aí o elétron, ele só pode existir em determinadas órbitas, né? Aí ele desaparece em uma, quando tem uma transição, ele desaparece em uma, aparece em outra, e nisso emite um fóton. Mas o fóton é uma partícula de luz, né? Então, na verdade, o modelo do Bohr não era esse, tá? Existia aquele salto quântico do elétron, mas para o Bohr o que era emitido não era um fóton. O que para Bohr era emitido era uma onda. Então, a descontinuidade só estava naquela transição ali. Mas para o Einstein, e aí está no artigo de 1905, não é só na transição que a descontinuidade está, mas a própria radiação é granular, é atômica, Perfeito. tem essa natureza atômica. E isso só ficou estabelecido, essa foi, se você olhar, inclusive, a biografia do Einstein, a mais famosa, aquela do Abraham Pais, Subtle is the Lord. O Pais fala que nenhuma hipótese encontrou tanta resistência da comunidade científica quanto o fóton. Porque uma coisa é você dizer que existe essa descontinuidade, agora você dizer que a própria radiação é formada por partículas, de maneira que não vale, sabe, não vale eletromagnetismo clássico mais de jeito nenhum, experimento de interferência, porque partícula, se fóton não tem superposição. Como é que você explica todos os experimentos de óptica? O Einstein ficou sozinho nisso, e por vezes ele próprio duvidou, tá? Por muito tempo, e isso só ficou confirmado em 1925, com o efeito Compton. Aí é outra história. Inclusive, conceitos importantes em mecânica quântica têm a ver com o fato de que, assim, antes mecânica quântica era feita tendo essa descontinuidade, mas sem fóton, e agora a gente tem que colocar o fóton na história. Se vocês quiserem, eu também posso falar sobre isso no futuro. Me chamem que eu falo. Joia, Diana. Também é uma história fascinante. Obrigada pela pergunta, Rodolfo. Excelente. Obrigado, querida. Tchau. Eita, ótimo, ótimo. Então, muito obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Diana, ou a gente pode encerrar aqui? Se tiver mais alguma pergunta, ainda temos tempo. Eu quero. Fala, Jojomar. Jojomar. Vai lá, Jojomar. Diga aí. Estou fechando. Ô, Diana. O Jojomar. Perdão. Ô, Diana, como entender, então, a teoria do calor, né? A teoria cinética do calor? Porque ela tem, como você comentou, né, que tardiamente ela foi considerada clássica. Uhum. E, por outro lado, do âmago dela é que brota a relação energia Hni, né? Não. A teoria cinética do calor, não. Não? Não. Se Mas- você ego H nisso, você deduz só aplicando a segunda lei da termodinâmica. Você pode ir lá olhar no paper do Wien de 83, você aplica a segunda lei para a radiação do corpo negro. A conclusão... A equipartição, né? Não. Tá, então Não. esse era o ponto que eu tava me confundindo, então. Não. Tá bom. Equipartição Equipartição e ego H é outra coisa, né? Sim. Não, mas é que eu tava entendendo que a derivação que o Planck havia feito, ela partia da equipartição. Não, porque se você usa equipartição, você chega na lei de Rayleigh-Jeans. Tá, esse era o ponto. Tá bom. Obrigado, Diana. Abraço, bom te ver. Igualmente. Então, muito bem, muito obrigado, Jojomar. Gente, olha, então, penso que a gente pode fechar aqui. Eu gostaria, antes de passar para a Diana para fazer as palavras finais,
de primeiramente agradecer a vocês todos e todas que nos acompanharam esse semestre todo. Aliás, vem nos acompanhando durante esses últimos anos. Hoje é a nossa última reunião desse semestre de 2025, segundo semestre. E aí o grupo Lógica, Linguagem e Ciência vai tirar umas férias, que todo mundo merece, e voltaremos em fevereiro. Esse ciclo Max Planck, ele se encerra em julho. E em agosto nós iniciaremos o ciclo Albert Einstein, tá joia? Então eu convido a Diana, caso ela tenha disponibilidade, para fechar com o seu paper o ciclo Planck e retornar. Claro. A exploração de mão de obra do trabalhador. Não, com muita alegria. E retornar no ciclo Albert Einstein, tá joia? Então, Diana, muito obrigado mesmo. Você é uma parceiraça, assim, como eu já falei, é redundante. Gosto muito do seu trabalho, da sua presença aqui, da sua participação, da sua contribuição. E essa parceria, ela tem sido muito fecunda, muito frutífera aqui no Brasil. Você sabe disso. Nós temos uma série de iniciativas aqui a respeito de filosofia da mecânica quântica, e muito do que é feito hoje no Brasil, nesta temática, envolve o seu nome. E lhe agradeço também por isso, viu? Muito obrigado mesmo. Então, está contigo agora a palavra e faça o fechamento desse momento. Muito obrigado. Bom, só agradeço, professor Eduardo Simões, pelo convite, agradeço a todo mundo por ter vindo aqui nessa sexta-feira, peço desculpas pelo esse rosto de cansada, espero que as coisas que eu tenho dito não tenham sido muito confusas, e é isso, espero ver vocês de novo no ano que vem. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, então, tchau para vocês. Bom final de semana, boas férias para quem entra de férias escolares agora também. Igualmente. Nos veremos. Tchau, gente.